Meu nome é Caitlin White, tenho 29 anos. No ano passado, por 6 longos meses, meu lar foi o quarto de visitas dos meus pais. Aquele quartinho com a cama de solteiro que nunca era confortável, o papel de parede descascando e um armário que ainda exalava o cheiro de decorações de Natal. A ideia, claro, era que fosse algo temporário. Eu mal desembalava minhas caixas, convencida de que minha estadia ali duraria apenas o tempo necessário para as coisas se ajeitarem. Mas minha mãe, Elizabeth, tinha planos bem diferentes. Eu havia retornado para casa após ser dispensada de uma pequena empresa de tecnologia sem fins lucrativos. Cortes de orçamento, foi o que me disseram. Por 3 anos, dediquei-me a ajudar centros comunitários a digitalizar seus serviços, agendamento de consultas remotas para idosos, auxílio a veteranos para navegar em benefícios online. Eu sentia um orgulho imenso desse trabalho, mas quando o financiamento secou, o emprego também desapareceu. Corri atrás de tudo o que encontrava, vagas remotas, projetos por contrato, até mesmo posições muito abaixo da minha qualificação. Consegui alguns trabalhos autônomos aqui e ali, principalmente design de sites e resolução de problemas digitais para negócios locais. No entanto, o mercado estava apertado. Minhas economias evaporaram mais rápido do que eu esperava. O aluguel no interior de Nova York não perdoava, e, no fim das contas, juntei o que coube no meu carro e voltei para o mesmo beco sem saída onde cresci. Meu pai, David, me recebeu com a mesma formalidade reservada a um hóspede inesperado, educado, calmo, um tapinha nas costas. Minha mãe, por sua vez, ofereceu um sorriso forçado e uma lista de coisas que precisavam de conserto. O termostato teimoso, a impressora que travava a cada 3 páginas e o Wi-Fi que caía religiosamente às 8 da noite. Não me queixei. Instalei novos filtros de e-mail para eles, programas antivírus, reestruturei o aplicativo de orçamento e atualizei a segurança do banco online. Cheguei a identificar uma cobrança fraudulenta no cartão de débito do meu pai antes mesmo que ele percebesse. Eles nunca pediram e simplesmente assumiam que eu faria. Elizabeth não era cruel de forma óbvia. Ela não gritava nem batia portas. Mas todas as manhãs, ela limpava a cozinha já impecável, como se estivesse me apagando dali. Dobrava a roupa com movimentos secos e precisos, e quando passava pelo meu quarto, demorava-se o suficiente para que o silêncio falasse por si. Meu irmão mais novo, Max, de 25 anos, que morava em Manhattan e trabalhava em finanças, ou pelo menos era assim que se apresentava, aparecia talvez 2 vezes por mês. Minha mãe se iluminava assim que ele cruzava a porta. Aí está minha estrela, ela exclamava, radiante. Você parece ter perdido peso. Enquanto isso, eu estava no canto, reconectando o roteador Wi-Fi pela 3ª vez na semana. Ninguém dizia em voz alta, mas eu sentia a pressão crescendo, como vapor sob uma tampa. Eu não estava em casa, eu era uma sombra de passagem, um lembrete de algo que eles preferiam não olhar de perto. O que eu não sabia, na época, era que a pessoa que mal viam, aquela que dobrava a roupa nos bastidores, consertava suas senhas, preparava o jantar em silêncio, era a mesma pessoa da qual todo o sistema deles dependia secretamente. Eles só perceberiam isso quando eu partisse. Era um domingo, um daqueles dias que minha mãe costumava chamar de dias de família, quando ainda usávamos jogos americanos e talheres combinando. Ela fez ziti assado, o prato favorito do Max, não o meu. Ele chegou vestindo uma camisa impecável e um relógio que parecia caro, cumprimentou minha mãe com um beijo na bochecha e jogou as chaves na tigela, como se não tivesse ignorado as ligações dela durante todo o mês. Max White, 25 anos, 4 anos mais novo, mas tratado como se tivesse envelhecido ao contrário. Trabalhava no centro da cidade para alguma firma de investimento privada e sempre tinha um aplicativo novo ou um termo de criptomoeda para lançar na conversa. Elizabeth pendurava-se em cada palavra dele. Eu arrumei a mesa, tomando cuidado para não lascar o único prato que tinha uma rachadura no meio. Quando me sentei, Max me olhou como se eu tivesse aparecido sem ser convidada. O jantar começou da forma usual, minha mãe perguntando sobre o trabalho do Max fingindo modéstia. Eu tentei não dizer muito, apenas me concentrava na comida e mantinha os olhos no prato. Então, ela veio.
Elizabeth se virou para mim, a voz excessivamente casual. Você tem se candidatado a alguns empregos de verdade ultimamente? Eu congelei. Havia contado a ela, no dia anterior, que tinha 2 entrevistas agendadas para aquela semana. Cheguei a deixá-la ler uma das minhas cartas de apresentação. Mas nada disso importava, não com Max ali. Antes que eu pudesse responder, Max interveio, sem olhar para mim, em algum momento, para de ser má sorte começa a ser má escolha. Engoli minhas palavras e meu orgulho. O silêncio que se seguiu não era vazio, era denso, elétrico, mas apenas para mim. Eles continuaram conversando. Riram de algo que não me lembro o que era. Levei meu prato para a cozinha, fiquei no balcão e comi o resto do meu jantar de costas para a sala. Eu ouvia fragmentos, precisa crescer, não dá para mimar para sempre, vergonhoso. Eles não sussurravam. Não precisavam. O que mais doeu não foram as palavras, mas a facilidade com que foram ditas, a naturalidade, como se tivessem sido ensaiadas. Naquela noite, deitei na cama, de olhos bem abertos, o mesmo prato rachado na pia, onde ninguém mais tocaria. E comecei a me perguntar, o que exatamente eu havia me tornado naquela casa? A manhã seguinte foi silenciosa. Não do tipo tranquilo, mas daquele que paira no ar como fumaça depois de algo ter queimado. Eu estava na sala de sol, curvada sobre meu laptop, finalizando os últimos ajustes de um site para uma padaria local. O novo menu de primavera seria lançado, e eu tinha acabado de fazer o upload do carrossel de imagens quando ouvi o som, saltos no chão de madeira, passos rápidos e decididos. Elizabeth apareceu na porta. Ela não bateu, nunca batia. Precisamos conversar, disse ela. Pausei, levantei o olhar. Ok. Você precisa começar a pagar aluguel. Eu já havia escutado isso antes, geralmente jogado entre comentários sobre a conta de luz. Então, disse o que sempre dizia, eu vou. Eu te disse, assim que esse trabalho terminar, vou mandar algo. Eles estão te pagando? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Sim. Ela inclinou a cabeça. Não estou falando de algum dia. Estou falando agora. Hoje. Eu pisquei. Você quer que eu te escreva um cheque com dinheiro que ainda nem recebi? Ela não vacilou. Não. Eu quero que você cresça. E então, veio. Limpa, nítida, casual, você é só uma sanguessuga, Caitlin. Vivendo às nossas custas, e isso já durou tempo demais. Aquela palavra, sanguessuga, caiu como um tapa. Eu não estava pronta para isso. Ela disse sem piscar, como se fosse um diagnóstico, como se eu sempre tivesse sido aquilo. Antes que eu pudesse falar, ela se virou, desapareceu pelo corredor e voltou arrastando uma mochila de viagem que eu não via desde a faculdade. Ela a jogou aos meus pés. Vá parasitar em outro lugar. Fitei a mochila. Lona azul, meu nome ainda bordado na lateral. Abri o zíper, deslizei meu laptop e carregador, e peguei minha escova de dentes. Sem cena, sem gritaria. Quando saí, o céu parecia azul demais para o momento, a entrada da casa limpa demais. Saí sem dizer adeus. Ninguém me seguiu, ninguém observou. Mas enquanto caminhava para o meu carro, percebi algo, eu não tinha sido apenas expulsa da casa, eu tinha sido apagada dela. E nenhum deles parecia preocupado com o que aconteceria quando eu não estivesse mais lá. Eles deveriam ter se preocupado. Eu não tinha um plano, apenas uma mochila, um laptop e uma opressão no peito que eu ainda não conseguia nomear. A primeira noite, fiquei na casa de Sam, um velho amigo da faculdade que ainda me chamava de White, como se estivéssemos em algum trabalho em grupo. Ele me deu o sofá-cama e um par de meias limpas. Sem perguntas, sem pena, apenas espaço suficiente para respirar. Depois de alguns dias, mudei-me para o quarto de hóspedes do Trevor, meu ex-namorado. Ele era o tipo de pessoa que ainda fazia chá antes de perguntar como eu estava. Não nos falávamos há meses, mas quando enviei uma mensagem, a resposta foi uma palavra: vem.
Aquela semana pareceu flutuar entre vidas que costumavam ser minhas. Trevor trabalhava à noite em uma clínica de saúde comunitária, então o apartamento era silencioso. Eu preenchi o silêncio com trabalhos autônomos, pequenos sites, concertos, o que aparecesse. Não era glamouroso, mas era meu. Eu consertava coisas, não apenas sites, e eu estava me consertando. Então, do nada, recebi uma mensagem no LinkedIn. Um recrutador de uma startup sem fins lucrativos havia encontrado meu portfólio através de um projeto que fiz para um professor de arte local meses antes. Eles estavam contratando para uma posição em sistemas digitais, remoto, tempo integral, benefícios. Entrevistei na cozinha do Trevor, usando um blazer sobre as calças de moletom. 2 dias depois, recebi a oferta. Não era um emprego de 6 dígitos no Vale do Silício, mas era o suficiente. O suficiente para assinar um contrato de aluguel de um apartamento-estúdio com assoalho que rangia, uma geladeira que zumbia alto demais e a luz do sol que batia perfeitamente pela manhã. Naquela primeira noite sozinha, sentei no chão com comida para a viagem e um telefone com bateria quase no fim. Sem sermões, sem silêncio, ninguém esperando para me dizer quem eu não era. Pela primeira vez em anos, tudo ao meu redor era meu, o chão, o teto, o ar. E ninguém podia me expulsar dali. 3 semanas depois de me mudar para o meu novo lugar, eu estava sentada à minha mesa, pouco mais que uma tábua com pernas, finalizando um painel de relatório de subsídios para a organização sem fins lucrativos. O radiador sibilava, a luz do teto piscava levemente, mas eu não me importava. Tudo naquele quarto, quebrado ou não, era meu. Foi então que meu telefone vibrou, chamada perdida. David White. Meu pai. Eu não tinha notícias dele desde a noite em que parti. Nem uma mensagem, nem um como você está. Observei a tela escurecer, depois acender novamente. Segunda chamada, mesmo nome. Deixei ir para a caixa postal. Alguns minutos depois, uma mensagem de texto chegou. Caitlin, por que a conta bancária está congelada? Fitei a mensagem por um segundo. Não entendi. E então, me lembrei. Quando eu ainda morava em casa, antes de me tornar uma sanguessuga, como eles mesmos disseram, meu pai havia me pedido para ajudar a modernizar suas finanças. Ele odiava menus de telefone e extratos em papel. Ele me deu acesso à conta conjunta para que eu pudesse configurar o banco móvel, automatizar suas contas, vincular o software de declaração de impostos e definir protocolos de recuperação. Tornei-me administradora secundária de todos os sistemas, não para gastar nada, apenas para solucionar problemas. Aquele acesso não havia sido revogado. Se algo acionasse um bloqueio, muitas tentativas de login falhas, atividade suspeita, eles precisariam do contato secundário para verificar a identidade. Isso significava eu. Não respondi imediatamente. Imaginei a cena claramente, Elizabeth andando pela cozinha, braços cruzados, voz áspera. David cutucando inutilmente o tablet, xingando baixinho, segurando o telefone perto demais do rosto enquanto falava com o atendimento ao cliente. Digitei uma resposta, pergunte à sanguessuga. Sem emoji, sem explicação. Apenas isso. Levou apenas 1 hora. Meu telefone acendeu como uma máquina caça-níqueis, 5 chamadas perdidas, 3 mensagens de voz, uma mensagem de Elizabeth. Isso não tem graça, Caitlin. Ligue para seu pai. Não conseguimos pagar o cartão de crédito. Você está realmente fazendo isso depois de tudo o que fizemos por você? Eu não respondi. Não estava sendo cruel. Não estava jogando. Mas pela primeira vez em muito, muito tempo, eu tinha influência. E não ia desperdiçá-la. Eles apareceram em uma quinta-feira. Ouvi a batida antes de vê-los. Meu prédio tem um eco peculiar, passos lentos e deliberados que ecoam pelas paredes do corredor quando alguém espera demais na sua porta. Olhei pelo olho mágico e não me movi imediatamente. Elizabeth estava lá, minha mãe, segurando a bolsa apertada contra o peito, como se pudesse protegê-la do que estava por vir. David, ao lado dela,
Vestia um casaco muito leve para o clima e uma gravata que parecia ter sido amarrada às pressas. Abri a porta. Se vieram para gritar, não o façam. Eles não gritaram. Entraram sem dizer uma palavra, olhando em volta do estúdio como se não pudessem acreditar que eu vivia ali agora. Era pequeno, sim, mas limpo. A luz entrava pela janela e batia na pilha de papéis que eu havia deixado aberta na minha mesa. Ninguém falou por um minuto inteiro. Então, Elizabeth pigarreou. A voz dela estava mais suave do que eu me lembrava. Precisamos da sua ajuda. 3 semanas antes, ela me chamou de sanguessuga e jogou minha mochila aos meus pés. Agora, ela estava no centro da minha vida, tomando cuidado para não tocar em nada. David tentou explicar, disse algo sobre o banco, sobre os impostos, sobre como Max havia tentado ajudar, mas só piorar a situação. Eu já sabia, tinha visto os alertas. Perdemos o pagamento da hipoteca, Elizabeth acrescentou baixinho. Há multas por atraso. Olhei para ela. Não parecia brava, parecia cansada. Isso parece terrível, eu disse. Vocês devem se sentir realmente presos. Ela assentiu, então, quase em um sussurro, me desculpe. Não houve sermão, nem justificativa, apenas aquelas 2 palavras. David a ecoou, mais lentamente, não percebemos o quanto você estava fazendo. Eu acreditei neles. Em parte. Acho que eles não queriam saber. Há uma diferença. Eles perguntaram se eu voltaria, redefiniria os sistemas, consertaria tudo. Disseram que me pagariam pelo meu tempo, que as coisas seriam diferentes. Eu balancei a cabeça. Eu ajudo, eu disse, mas não estou voltando. E eu realmente queria dizer aquilo. Passamos 2 horas na minha mesa. David de um lado, apertando os olhos na tela. Elizabeth do outro, braços cruzados, mas em silêncio. Eu os guiei por tudo, redefinindo credenciais de login, verificando identidade através de códigos de recuperação secundários, religando o software fiscal. Tive que ligar para o suporte técnico 2 vezes, uma para confirmar um código de 2 fatores que eles haviam ignorado, outra para desbloquear o portal da conta de poupança de saúde que Max havia acidentalmente sinalizado como atividade suspeita. Elizabeth não disse muito. David murmurava baixinho toda vez que uma nova pergunta de segurança aparecia. Isso é ridículo, ele repetia, mas respondia a elas de qualquer maneira. Quando terminei, recostei-me e olhei para eles. Vou enviar um documento detalhando cada passo, e depois disso, estou fora. Elizabeth franziu a testa. Fora? Sem mais acesso de administrador, eu disse. Sem mais ligações de madrugada, sem mais Caitlin, a internet caiu. Vocês terão que descobrir sozinhos ou perguntar a outra pessoa. Talvez ao Max. David não discutiu. Ele apenas assentiu lentamente. Eles se levantaram, pegaram suas coisas. Nenhum deles tentou um abraço. Eu não ofereci. Depois que a porta se fechou atrás deles, sentei na minha mesa e abri meu Google Drive. Lá estava, uma última pasta compartilhada, banco para mamãe e papai, não excluir. Passei o mouse sobre ela por um momento, então cliquei em excluir. Confirmar? Sumiu. Nenhum pop-up me perguntou se eu tinha certeza, e eu não precisei que perguntasse. Por alguns dias, tudo ficou quieto. Quieto demais, pensei. Talvez fosse isso. Talvez eles tivessem respeitado o limite. Talvez tivessem deixado para lá. Mas famílias não deixam as coisas para lá de verdade, elas apenas encontram novas maneiras de girar a história. Começou com uma mensagem no Facebook da tia Diana. Oi, querida, soube que você se mudou sozinha. Que legal. Sua mãe disse que você tem andado meio distante ultimamente, só queria saber se está tudo bem. Então, veio uma captura de tela de Simon, meu primo do lado do meu pai. Ele estava em um grupo de bate-papo com parte da família estendida. Nele, Elizabeth havia escrito: a Caitlin mudou desde que conseguiu aquele emprego novo.
Ela tem sido fria, distante. Nem a reconheço mais. Tudo que fiz foi pedir ajuda, e ela agiu como se eu a tivesse traído. Então, Max, meu irmão, enviou um e-mail. Ele não tinha me dito uma palavra desde o colapso da conta bancária. Agora, de repente, recebi 5 parágrafos. Olha, sei que tem havido tensão, mas mamãe e papai não são perfeitos. Talvez, em vez de culpá-los, você pudesse tentar ser mais compreensiva. Você teve um período difícil, todos nós temos. Não significa que o mundo está contra você. Vamos conversar em breve, talvez um café. Eu não respondi. Porque nenhum deles entendia. Não se tratava de uma briga ou de uma palavra. Era sobre todas as vezes em que eu fui invisível, até que eles precisassem de mim. Um mês depois, deixei Nova York. Minha empresa ofereceu um bônus de realocação para me juntar à expansão deles na costa oeste, e eu aceitei sem hesitar. Portland parecia respirar. O apartamento era pequeno, mas a luz era suave, e ninguém no prédio sabia meu sobrenome. Entrei para um grupo de tecnologia local, fiz amigos. Uma vez por semana, eu era voluntária em um centro para idosos, ensinando as pessoas a navegar por e-mails, bancos digitais, autenticação de 2 fatores. Uma tarde, sentei ao lado de uma mulher chamada Grace, ajudando-a a redefinir a senha do Medicare. Ela riu um pouco, envergonhada, e disse: "Você é tão paciente." Eu sorri. Paciência é tudo o que eu sempre tive. Naquela noite, enviei um último e-mail. Assunto: atualização. Olá, mamãe e papai. Só queria avisar que estou me mudando para Portland a trabalho. Eu me removi de todos os sistemas e contas financeiras. Não estarei disponível para ajuda técnica daqui para frente. Espero que este novo capítulo nos traga um pouco de paz. Caitlin. Nenhuma resposta. Nem mesmo um ponto. Mas desta vez, o silêncio não pareceu um castigo. Pareceu liberdade. Sentei na minha mesa, abri um documento em branco e escrevi a primeira frase de algo novo, algo meu. Não preciso de desculpas. Apenas me pergunto, se eu desaparecesse, alguém notaria que eu era quem mantinha as coisas funcionando? Não preciso de desculpas. Apenas me pergunto, se eu desaparecesse, alguém notaria que eu era quem mantinha as coisas funcionando? A resposta, pensei, não importava mais para eles. Mas importava para mim. Porque eu sabia. E, pela primeira vez em muito tempo, essa era a única aprovação que eu precisava. O rádio em meu novo apartamento começou a tocar uma música suave, e a luz do sol da manhã de Portland invadiu a janela. O barulho do radiador, o zumbido da geladeira, agora eram os sons da minha própria vida, no meu próprio espaço. E ali, sentada com a caneca de café que eu mesma havia comprado, soube que finalmente não estava apenas consertando coisas. Eu estava construindo. E a primeira coisa que eu construí fui eu mesma. Obrigada por ouvir a história de Caitlin. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.